Amados, a gente vai compartilhar uma palavra com você nessa manhã. No domingo passado, a pastora Cleusa começou ministrando a respeito de avivamento. E uma das coisas que a gente tem aprendido é sempre conferir tudo com a própria palavra. E quando a gente vai para a palavra, a gente começa a perceber que avivamento às vezes não tem muito a ver com o que nós estamos tendo de conceito nas nossas vidas a respeito de avivamento. Muitas das vezes nós achamos que avivamento são ginásios lotados e cultos lotados e igrejas lotadas, e isto é uma parte ou um reflexo do que pode ser um avivamento, mas só isso não significa avivamento, né? No pequeno grupo na quinta-feira, lá na casa do Neto, e no momento que nós estávamos compartilhando ali, conversando, eu estava falando a respeito de que saiu uma matéria no UOL essa semana, não sei se você viu, uol.com.br, Notícias do Brasil, mas que pelas projeções o Brasil, e por favor, deixa para você manifestar só no final, tá? Mas o Brasil, até acho que 2030 ou 2032, terá maioria de evangélicos no Brasil. Espera aí. Só que ter maioria de evangélicos no Brasil não significa que nós estamos passando por um avivamento. Porque o mesmo UOL, há um tempo atrás, traçou o perfil dos traficantes do Rio de Janeiro. Dos morros, das favelas, das comunidades do Rio. E uma das características do perfil dos traficantes do Rio é que eles são evangélicos. Então, o que nós estamos chamando de avivamento, quando a gente confere com a palavra, a gente pode estar tendo alguns conceitos errados. E nessa manhã eu quero continuar conversando com você sobre avivamento. Amém? A pastora ministrou domingo passado que sem arrependimento não há. Quem se lembra? Sem arrependimento não há avivamento. E hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre os frutos do arrependimento. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, do 1 ao 5. A gente vai ler muita Bíblia hoje, tá bom, irmãos? A gente vai ler bastante Bíblia hoje. João 3. A partir do verso 1 até o versículo 5. Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora abra comigo em Mateus capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Mateus 3, do 1 ao 8 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes:
raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa palavra arrependimento, no grego, no original, é a palavra metanoia. Essa palavra metanoia significa, é o que acontece com alguém que se arrepende, uma mudança de mente, uma mudança de propósito, ou mudança de comportamento em relação a algo que se fez. Metanoia. Jesus se encontra com Nicodemos e tem uma conversa com ele a respeito das coisas espirituais. E esse é o ponto de partida da conversa de Jesus. Jesus começa com Nicodemos. Nicodemos chega para Jesus elogiando para ele. Nicodemos, um fariseu renomado, um homem que fazia parte da classe religiosa, um homem que fazia parte da aristocracia religiosa, resolve se encontrar com Jesus, mas vai de noite, para não pegar mal. Porque se ele fosse visto com Jesus durante o dia, isso poderia comprometer a imagem dele. Então João descreve no capítulo 3 que Nicodemos foi ter com Jesus de noite, meio que, vamos lá. E ele já chega para Jesus dizendo: mestre, eu sei que você veio de Deus. Porque ninguém pode fazer o que você faz se não for da parte de Deus. Jesus, aparentemente de uma maneira rude, de uma maneira mal educada, aparentemente, não disse que foi. Mas Jesus não dá conversa para ele, já faz o seguinte: Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o ponto de partida da conversa de Jesus com Nicodemos foi nascer de novo. Novo nascimento. Tozer descreve bem no seu livro Homem, a habitação de Deus. Ele tenta explicar o que é a questão do nascimento e da cidadania celestial de uma maneira muito clara e inteligente nesse livro. E ele classifica que do ponto de vista de Deus, quando Deus olha para o ser humano, Deus não vê católico e evangélico, Deus não vê espírita e protestante, Deus não vê macumbeiro e pastor. Deus classifica a humanidade apenas em dois grupos: os que nasceram pela segunda vez e os que não nasceram pela segunda vez. Então, quando Deus olha para a humanidade, se é que Ele vai classificar, mas nós podemos dizer que Deus classificaria a humanidade de duas formas: os que nasceram de novo e os que não nasceram de novo. E a conversa de Jesus com Nicodemos é a respeito do novo nascimento. Nascer de novo é uma experiência espiritual que muda o nosso lugar em toda a nossa existência no universo. Nos transforma em cidadão de um outro reino, onde nós passamos a morar nesse reino imediatamente. Quantos moram no reino de Deus agora? Então o que é nascer de novo? É crer em Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida e entrar em aliança com Ele. A partir desse momento, passamos a ser cidadãos do reino de Deus. Parece simples, não é? Mas na verdade, o segundo nascimento, o nascer de novo, envolve coisas mais complexas. A mudança de reino significa uma mudança de vida. Você pode repetir isso comigo? Mudança de reino significa mudança de vida. A gente pode ter um pequeno vislumbre que quando um novo presidente assume, quando um novo governo assume, automaticamente toda a equipe de governo é trocada, os cargos de confiança todos são trocados. Agora nós estamos falando de sistemas democráticos. Mas na antiguidade as pessoas viviam em reinos,
reino é uma dinastia que se passa de pai para filho. Então aquilo ia se perpetuando. Mas quando se mudava de reino, quando eu morava num reino e entrava em outro reino, são outras leis, é uma outra cultura, é um outro estilo de vida. Então nascer de novo significa eu fazia parte do império das trevas e agora eu faço parte do reino da luz, do reino de Deus. E antes eu era regido pelas leis do reino das trevas, do império das trevas, e agora o meu comportamento, a minha vida, a minha cultura, a minha forma de pensar é regida pelo reino de Deus e as suas leis. Isso é novo nascimento. Então João Batista, na sua pregação, fala para a multidão que seguia, que eles deveriam produzir frutos de arrependimento. E eu quero tentar imprimir algo no seu coração. Nós sabemos que o fruto é a manifestação da essência da árvore. Você pode repetir isso comigo? O fruto é a manifestação da essência da árvore. O fruto é vir para fora o código genético da árvore. Então quando você vê, e eu fui pesquisar um pouquinho, fui dar uma olhada, e acho que talvez as árvores que, nós lá no Brasil, nós temos pitanga. Quem conhece pitanga? Pitanga. E nós temos pitomba. Goiás, Minas tem pitomba. Mas eu vou tentar trazer agora para um contexto mais generalizado. Como é que a gente consegue discernir uma árvore? Se ela é uma laranjeira ou se ela é um limoeiro? Não são bem parecidas as folhas, o jeito da árvore? Mas quando você vai lá, e quando você, claro que aparentemente os frutos já são diferentes, mas hoje, com essas mudanças genéticas, você pega limão do tamanho de laranja. Então como é que você vai saber que uma árvore, ela é uma laranjeira ou um limoeiro? Mas como? Provando, saboreando o fruto. Você corta, acha que é uma laranja. O neto gosta de laranja bem azeda. Quando você corta, quando você leva na boca, você fala, não é laranja, é limão. Então, partindo do ponto que a árvore manifesta a sua essência através do fruto, assim somos nós. Se nascemos de novo, isso deve acontecer através do nosso arrependimento. Devemos manifestar fruto do arrependimento nas nossas vidas. Amém, igreja? Nós estamos falando de quê? Avivamento. Porque não existe avivamento sem arrependimento. Do que vale um ginásio lotado de pessoas que não se arrependeram das suas práticas? Do que vale uma população em 2030 com mais de 50% evangélicos, onde eles são os que roubam, que se corrompem, que pagam propina e que fazem o tráfico de drogas? Então, avivamento nasce no arrependimento. E eu quero conversar com vocês sobre 3 características de quem nasceu de novo. Primeira característica de quem nasceu de novo, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 7 e 9. Primeira João, capítulo 3, versículos 7 e 9. Vamos ler? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início.
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, primeira característica de quem nasceu de novo: não vive mais no pecado. Deigma, você está pecando que crente... pecando. Você está pregando que crente não peca? De modo algum. Se eu disser que não tenho pecado, o próprio João, que escreveu esse texto que nós estamos lendo aqui, disse: se dissermos que não temos pecado, fazemos de nós mesmos mentirosos. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas uma diferença. O crente, ele peca? Sim, mas o crente peca acidentalmente. E a palavra de Deus diz que aquele que vive no pecado, aquele que vive na prática do pecado, aquele que sabe que é pecado e continua na prática, deliberadamente, conscientemente, eu quero viver no pecado, esta pessoa não nasceu de novo. Porque aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Vacilei, pisei na bola, misericórdia, pequei. Se pecarmos, temos um advogado, João diz. Temos um advogado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos de nós mesmos mentirosos. Irmãos, eu não estou aqui pregando super crente, eu não estou aqui pregando um evangelho onde o crente não peca. Eu não estou aqui pregando para você que aquele que nasceu de novo agora é o intocável, de modo algum, absolutamente. Mas estou aqui dizendo para você que o pecado precisa ser um acidente na nossa vida, não pode ser uma prática de vida. Fruto de arrependimento. Primeira coisa, eu não vivo mais na prática do pecado. O pecado não combina mais comigo, o pecado não combina mais com você. O pecado não é mais o nosso estilo de vida. Nós não podemos mais ter como estilo de vida uma vida de pecado. Eu quero ler um outro texto com vocês, dentro disso. 1 João capítulo 3, versículo 6. 1 João capítulo 3, versículo 6. Quem permanece nele, não continua a pecar. Mas quem continua a pecar, não o conhece e nem entende quem ele é. Vocês conseguem entender? João diz que quem permanece nele, não continua a pecar. Existe hoje uma pregação. Hoje, isso está tomando conta da igreja de um modo geral ao redor do mundo, de um Deus que é amor. E Ele é amor, e o nosso Deus, a essência de Deus é amor, mas nós não podemos ignorar a justiça e a ira desse Deus. A mulher foi pega em flagrante adultério, todos estavam com a pedra na mão. Pela lei aquela mulher poderia ser morta, deveria ser morta. E Jesus, como vocês bem sabem, diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Daqui a pouco não tem ninguém, está ele e a mulher. E ele pergunta: onde estão os teus acusadores? O que ela diz para ele? Foram todos embora. E o que ele diz então? Nem eu te condeno. Vá e não. O evangelho que está sendo pregado hoje é o evangelho que diz: Jesus pegou a mulher que deveria ser morta e não foi. Ele aceitou aquela mulher como ela estava, sim, mas ele deu uma ordem para ela: vá e não faça mais o que você fez. Essa partezinha
nós estamos deixando para trás. Essa partezinha nós estamos escondendo para a nossa conveniência. Nós estamos dizendo, ele aceitou a mulher, não condenou, ela deveria ser morta pelos religiosos, e ele diz, vai embora que nem eu te condeno, mas ele disse, vá, mas não peques mais. Outra vez Jesus curou um homem enfermo. Curou aquele homem, e no final da cura ele falou, vá e não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Então nós precisamos entender, irmãos, quem nasceu de novo peca, sim, mas quem nasceu de novo vive na prática do pecado, não. Hebreus diz que aquele que depois de experimentar todas as coisas, vive deliberadamente no pecado, já não resta mais sacrifício para ele. Ou seja, aquele que deliberadamente vive, eu quero, eu não aceito, não quero mudar, não quero abandonar, não tem o que fazer por ele. Então a primeira característica de quem nasceu de novo, primeiro fruto do arrependimento que deve se manifestar na minha vida e na sua vida, eu não vivo mais no pecado. Quando eu peco, eu confesso a Deus, eu confesso aos meus irmãos da Igma, sim. A Bíblia diz, em 1 João, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Tiago diz, confessando uns aos outros e orando uns pelos outros para serdes curados. Então, primeira coisa, nós não vivemos mais no pecado. Segundo fruto de arrependimento que deve se manifestar na minha e na sua vida, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do verso 21. Efésios 4, 21 diz, de fato, vocês ouviram falar dele. Quantos ouviram falar de Jesus? Amém? E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Segundo fruto que eu quero falar nessa manhã, são vários, eu vou falar só de 3 hoje, mas o segundo que eu quero falar, que deve acompanhar o nosso novo nascimento, quem nasceu de novo, abandona as práticas do velho homem. Quem nasceu de novo abandona as práticas do passado. Quem nasceu de novo começa a trilhar uma nova jornada. E quem eu era, o que eu fazia, não faz mais parte dessa minha nova jornada, dessa minha nova caminhada. Quando Jesus chegou na cidade, na região de Gadara, dos gadarenos, dos gesarenos, algumas versões falam gadareno, outras falam gesarenos. A Bíblia diz que quando Jesus colocou o pé na terra, aquele homem que vivia em sepulcros, aquele homem que vivia acorrentado, nu, no meio dos mortos, foi ao encontro de Jesus. É interessante isso me chama a atenção, porque não foi Jesus que foi atrás dele. Quando Jesus chegou, ele estava no barco, ele chegou, que ele colocou o pé na terra. Você consegue imaginar o nível de autoridade que Jesus tinha e tem no mundo espiritual? Quando ele botou o pé na terra, aquele homem saiu lá do lugar que ele estava e veio ao encontro de Jesus. E aquele homem era conhecido na sua região como, quando em Firminópolis,
minha cidade lá do interior de Goiás. E a gente, quando criança, né, os nossos pais tinham algumas armas secretas contra a gente, né? Por exemplo, falava dos doidinhos da cidade, né? A gente morria de medo de alguns doidinhos da cidade. Então, na minha cidade, tinha alguns doidinhos que a gente tinha muito medo. Hoje eu posso falar, porque já deve estar tudo morto já mesmo, e se for ver na internet, ninguém vai poder me processar por isso. Mas tinha o Jovino, que era um que as crianças ficavam mexendo com ele, ele jogava pedra nos meninos. Tinha o João Toco, que era um anãozinho, que a gente tinha de medo. Tinha a nega da boneca. Tinha a véia das 7 saias, que era uma mulher que realmente vestia 7 saias mesmo, né? E por aí, então, a gente morria de medo dos doidinhos. Eu quero que você imagine, nenhum desses doidinhos de Firminópolis chegava aos pés desse cara que a Bíblia fala. Então, aquele homem vem, começa a conversar com Jesus. Na verdade, os espíritos que nele estavam começam a conversar com Jesus. Jesus liberta aquele homem. E a transformação, a mudança de vida naquele homem foi tanta que a cidade toda, a região toda pediu para Jesus: vai embora, não fica aqui. Mas é interessante, porque aquele homem, depois de restaurado, vestido, de banho tomado, eu fico tentando imaginar, irmãos, o tanto que um banho é maravilhoso, né? Não, gente, nós estamos em Brasileiros agora, aleluia, mas banho é maravilhoso, né? Não, gente, meu Deus do céu, eu fico imaginando aquele homem, talvez nunca tenha tomado um banho na vida, e de repente agora quem se encontra com ele, encontra um homem, barba feita, cabelo feito, banho tomado. A primeira impressão que todo mundo causaria seria de espanto. Quem é esse? Esse aqui é o doidinho do cemitério. Ele era chamado de doidinho do cemitério. Então quem nasceu de novo, quem teve um encontro com Jesus, não vive mais da maneira que vivia. Abandona as práticas. Ai, Deigma, mas isso é automático? Não. Antes de eu encontrar com Jesus, eu batia na minha esposa. Exemplo, tá, irmãos? Antes de eu encontrar com Jesus, eu batia na minha esposa. Agora é ela que me bate? Não, brincadeira, não é isso também. Agora eu recebi Jesus, eu me encontrei com Jesus, eu creio na obra da cruz, eu creio que Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida, eu fui transportado de reino, amém? A minha vontade de bater nela passou? Não. Continua. Continua. Mas agora eu nasci de novo, agora eu abandono as práticas do velho homem. Se ela aparecer com qualquer roxo aqui, não fui eu, irmãos. Vocês conseguem compreender? Então, fruto de arrependimento, eu não sou mais quem eu era. Eu não falo mais o que eu falava. As palavras que eu falava antes não cabem mais na minha boca. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Algumas palavras não cabem na boca do crente. Está todo mundo falando, não cabe na sua boca. Não serve para você. O que tem? Todo mundo fala, irmãos, se nós entrarmos por esse caminho, todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo está fazendo, nós vamos enrolar, porque agora o errado é que é certo. E o certo está se tornando cada vez mais errado. Nós vamos ficar excluídos do mundo. Irmão, deixa de ser bobo, já está excluído faz tempo. Ó. Já estamos excluídos faz tempo. E se você tentar não ficar excluído, você vai negociar valores. Então quem nasceu de novo, abandone as práticas do velho homem. Paulo diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Agora, olha que interessante. Para de transferir para Deus o que você tem que fazer. Um dia uma pessoa falou para mim assim, fazer o quê? Deus colocou esse homem na minha vida. Olhei, Deus colocou ou você escolheu?
Não gosto dele, mas fazer o quê, né? Foi o que Deus colocou na minha vida. Minha filha, você não casou ainda não, vaza. Solteira. Solteira. Vaza. Porque depois que casar, já era. Casamento tem duas coisas que faz ele dar certo: paciência e beleza. Deu certo? Beleza. Não deu? Paciência. Vamos embora. Entendeu? Acabou. Acabou. That's over. É beleza e paciência. Deu certo? Beleza. Não deu, meu amigo. Paciência, toca o barco. Toca o bonde. E aí a gente fica assim, meu Deus. A pessoa ficou assim, esse traste na minha vida, Deus, tira esse homem da minha vida. E Deus vai falar, não foi eu que coloquei. Foi você que escolheu. Agora se vira. Se vira. Então nós temos uma tendência de terceirizarmos para Deus o que nós temos que fazer. Paulo disse, quanto à vossa antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, recebam oração e a vontade de ser o velho homem vai passar. É isso que está escrito aqui? Não. Está escrito aqui, vocês foram ensinados a despir-se. O que é despir, irmãos? Fica tranquilo, tá? Não vou me despir, não. O que é despir-se? Eu vou tirar, eu vou me despir, eu vou tirar de mim as práticas do velho homem. Não é Deus quem vai tirar, eu decido tirar as práticas do velho homem e me revestir das práticas do novo homem. Amém? Segundo fruto de quem nasceu de novo, abandona as práticas do velho homem. Terceiro e último, nessa manhã, ainda Efésios capítulo 4, a partir do verso 25. Efésios 4 daria uma pregação inteira, irmãos. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, olha só que legal, aqui não está dizendo não irem, não fiquem irados. Quando vocês ficarem irados, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Ou seja, se eu dormir irado, meu colega de cama vai ser o cão. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Olha o que eu falei agora há pouco. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Terceira fruto de arrependimento que eu devo manifestar na minha vida, eu manifesto a nova natureza. Eu tenho que manifestar a nova natureza. Paulo diz, não minta mais, agora você só fala a verdade. Então a partir de agora eu só vou falar a verdade. Deixa eu te falar uma coisa, dentro disso, deixa eu abrir um parêntese. A verdade, ela pode ser dita. A verdade deve ser dita. A questão é como e quando.
e onde nós falamos a verdade. Mas a verdade deve ser dita. Provérbios está cheio de textos que nos mostram que quem fala a verdade ama muito mais do que quem só dá beijos enganosos. Provérbios está cheio de textos que diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Deixa eu falar uma coisa, a verdade hoje ela está ofensiva. A verdade hoje ofende. E ela vai se tornar cada vez mais ofensiva. E como nós vivemos a onda do politicamente correto no mundo hoje, o mundo hoje caminha para o politicamente correto. Você não pode falar isso, porque senão você vai ofender a pessoa. Você não pode dizer isso, porque senão você vai ofender a pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje é difícil para nós, como líderes, como pastores, não estou falando da Mil agora, estou falando de outros lugares, chegarmos para os pais dos nossos filhos e falar: querido, seu filho é indisciplinado, porque isso ofende. Ofende. É difícil a gente chegar hoje para falar assim, sabe, olha, essa roupa sua não está legal, isso ofende. Porque a verdade está se tornando cada vez mais ofensiva. Mas quem nasceu de novo, fala a verdade. Ah, então agora eu vou sair agora. Não. Tudo tem como, quando e onde. Fale a verdade. Sempre. Sua esposa chegou e falou assim: bem, eu estou gorda. Lembre-se, como, quando e onde. Esse cabelo tá bom? Você fala, lembre-se sempre, como e onde. Mas fala a verdade. O marido chega e fala assim: e aí, estou com mau hálito? Como, quando e onde. Fala a verdade. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Isso não faz parte mais da nossa nova natureza. Isso é a velha natureza. E quem nasceu de novo manifesta a nova natureza. E a nova natureza diz: aquele que jurou, ainda que fosse com dano próprio, cumpre o que prometeu. Isso é muito pesado, muito difícil, mas essa é a nova natureza. Queremos avivamento? O avivamento verdadeiro vai se manifestar em pessoas que nasceram de novo. Não confunda barulho, não confunda movimento, não confunda falar em línguas, não confunda grande. Isso é maravilhoso, eu amo. Irmãos, pensa numa pessoa que ama isso, sou eu. Mas deixa eu falar uma coisa, isso não é avivamento, isso são manifestações exteriores. Você está falando que não é de Deus? De modo algum. Deus se manifesta de modo interior, de modo exterior. Eu não estou falando mal de nada disso, mas não confunda isso com avivamento. Avivamento são vidas transformadas. Avivamento são pessoas abandonando a sua velha prática, abandonando a sua velha vida, abandonando o pecado, caminhando rumo ao arrependimento, manifestando a nova natureza. Isso é avivamento. Avivamento é essa cidade toda ser tomada por curas, milagres. Isso pode ser que sim, mas isso não quer dizer que seja avivamento. Avivamento é essa cidade toda ser tomada por pessoas que nasceram de novo, que abandonaram a sua velha vida e estão vivendo uma nova vida. Avivamento, irmãos, no Brasil é os traficantes do Brasil deixarem de ser evangélicos e abandonar a sua prática e se tornarem filhos de Deus. Porque ser evangélico não me garante ser filho de Deus. Mas a todos quanto o receberam, João 12, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não são aqueles que frequentam um culto, que frequentam a igreja evangélica, que se tornaram filhos de Deus. Se torna filho de Deus quem nasceu de novo. Você recebe essa palavra nessa manhã? Então nós estamos caminhando para um avivamento, amém? Amém, igreja? E o avivamento começa onde? No arrependimento, na minha vida pessoal, aqui dentro, eu fazendo a minha parte. Se eu fizer a minha parte, o Antônio fizer a dele, a Sara fizer a dela, a Josi fizer a dela, o Neto fizer a dele, o Isaac fizer, e cada um for fazendo a sua parte. Irmãos, eu vou terminar agora. Acho que eu já falei isso para vocês,
Mas eu quero que você imagine essa tampa como uma pedra. E esse salão aqui como um lago. Já falei isso aqui, não já? Acho que já. Acho que já. Você pega essa pedra aqui e joga ela. Cuidado, Daniel. O que acontece com ela? Ela vai cair lá no meio. Eu estou aqui na beira do lago. E ela faz. Tchugum. Viu aí? Efeitos especiais. Tchugum. E ela começa a produzir pequenas ondas. Só que essas pequenas ondas, elas vão crescendo, 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 crescendo. Daqui a pouco, a água que estava parada aqui nos meus pés vai começar a ter pequenos movimentos causados por uma pequena pedra que foi jogada lá no meio. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, vai começar pequenas ondas dentro de nós. Mas aí sai de dentro de mim, sai de dentro dela. Daqui a pouco esse lugar está tomado pelas ondas do avivamento. E nós experimentaremos tudo que Deus tem para nós. Você recebe isso nessa manhã? Você pode ficar de pé no seu lugar para nós orarmos.